Vererandas irmãs, amados irmãos, hoje nós vemos no Santo Evangelho Jesus confessando a sua própria divindade. E de outro lado, os fariseus, os judeus, procurando sempre algum pretexto para condenar Jesus. Aliás, Jesus foi condenado à morte justamente por isso, por confessar que ele era Deus e que ele era divino. Amados irmãos, olhando para esta dureza do coração do povo judeu, e que muitas vezes repete na sociedade hoje, nós vemos agora nessa semana da paixão, a gente vai refletir muito isso, os judeus vão se endurecendo cada vez mais os seus corações, até condenar Jesus à morte, o ódio vai crescendo a Jesus, vai crescendo a sua pregação, o seu próprio reino, até levá-lo para a cruz. Mas estas atitudes, amados irmãos, infelizmente, pode repetir na sociedade de hoje. O primeiro coração que nega a divindade de Jesus e que quer condenar Jesus à morte é um coração soberbo, um coração cheio de orgulho. E aqui nós temos hoje no Evangelho o exemplo dos fariseus. Um coração que não se deixava moldar pelas palavras de Jesus, que não aceitava a sua pregação, que via diante dos seus olhos os milagres, as boas obras que Jesus fazia, mas mesmo assim o coração permanecia fechado, duro como uma pedra, porque era um coração soberbo, um coração orgulhoso. Esta atitude se repete nos dias de hoje, amados irmãos. Muitas vezes é aquela pessoa que se fecha para Deus e não deixa Deus entrar no seu coração, não deixa Deus trabalhar no seu coração, que se fecha para as graças de Deus que Jesus nos oferece hoje. Jesus continua vivo na nossa vida, na igreja, mas quantos corações estão fechados em si mesmos, porque pensam que pode fazer alguma coisa sozinhos, que não depende da graça de Jesus, que não precisa da sua presença, que não precisa da sua luz, que não precisa da palavra do seu Evangelho. É um coração soberbo, aquele que acha que sabe tudo, que não precisa de ninguém e que muito menos precisa de nosso Senhor Jesus Cristo e da sua luz. Estes são outros judeus que estão condenando Jesus à morte, que estão negando a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Existem também, amados irmãos, outros corações que negam a divindade de Jesus e condenam Jesus à morte. É aquele coração que tem pouca fé. Às vezes pode ser até um católico, um cristão, mas tem uma fé muito cômoda, uma fé muito mesquinha, uma fé muito pequena, ao ponto de dizer: mas para que santificar a minha vida? Para que santificar o meu domingo? Eu vou somente um domingo por mês, está bom demais, não preciso ir todos os domingos. Para que entrar na igreja todos os domingos? Para que se aproximar do sacramento da confissão? Para que receber a Eucaristia? Esse coração está negando a divindade de Jesus Cristo. Esse coração não acredita realmente que Jesus é Deus, porque se acreditasse, amados irmãos, procuraria colocar Jesus como centro da sua vida, buscaria mais a Cristo na igreja, as suas graças, o seu perdão, buscaria viver mais os seus mandamentos, as suas leis, a sua doutrina, a sua palavra. É um coração de fé mesquinha, que acha que pode ser católico, mas que não precisa de ir na igreja, não precisa da prática cristã. São os corações que diante do mundo, diante da sociedade, está negando o rosto de Jesus, está condenando a imagem de Jesus à morte. E tem outro coração também, amados irmãos, que é consequência de tudo isso, é justamente o que a gente vê hoje, um ateísmo prático. Não é? Se a gente parar na rua e perguntar: você acredita na divindade de Jesus, que Ele é Deus? Muitas pessoas vão falar: eu acredito em Jesus, eu tenho a fé em Jesus.
Mas aí vem o ateísmo prático. Eu acredito em Deus, em Jesus, que Ele é Deus, mas eu não dependo dEle. Ele não precisa interferir na minha vida. Eu sou autossuficiente, eu tenho tudo, eu não preciso de Jesus. Eu não preciso das suas graças. Ele não precisa interferir na minha vida. A minha vida tem sentido em si mesmo, eu faço as minhas coisas, eu tenho a minha casa, eu tenho meus bens, mas para que Jesus? Eu acredito sim, mas eu não quero buscá-lo. É o ateísmo prático, amados irmãos, que muitas vezes também está negando sempre a divindade de Jesus e condenando Jesus à morte. Não é aquela família fria que muitas vezes não traz os seus filhos para a igreja, não se reúne para rezar, acredita em Cristo, mas estão afastadas da igreja, dão as costas para Cristo e querem viver se Deus não existisse. Quer buscar um sentido para as suas vidas sem Deus, sem a luz de Deus. Para essas pessoas, amados irmãos, pode até ter um conforto em suas casas, pode até ter os seus bens materiais, mas no fim da vida, na hora da morte, não vai sobrar nada. Cadê o sentido da vida? Cadê aquilo que elas praticaram? Acreditavam na divindade de Jesus, mas viviam como se Jesus não existisse, como se não existisse mais, como se não estivesse mais vivo na igreja e presente real entre nós aqui reunidos no altar, na Eucaristia, na sua palavra. Portanto, amados irmãos, é uma reflexão para nós, para a gente não cair nesses erros de negar a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo e condenar Jesus à morte na nossa vida prática de cada dia. Quantas pessoas estão fazendo isso? Pelo mau exemplo, pelo mau comportamento, dizendo que são católicos, mas não vivem como católicos. Esses são aqueles que negam a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos, portanto, pedir esta graça a Nossa Senhora. Estamos iniciando agora a Semana da Paixão, depois a Semana Santa, a semana mais solene para todo católico, mais importante para todo católico, e é um momento importante de cada um de nós confessar a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, não caindo no erro das pessoas de rejeitar, desprezar e condenar Jesus à morte, mas pelo contrário, confessemos a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, quando Ele abraça o sofrimento por nosso amor, quando Ele carrega a sua cruz até o Calvário, quando Ele morre na cruz, Ele que foi abandonado na cruz, confessemos que ali tem um Deus morrendo por nós e que Jesus é Deus. Confessemos a divindade de Jesus Cristo depois na sua própria ressurreição, no seu poder de ressuscitar a si mesmo e ressuscitar a cada um de nós um dia no juízo final. Portanto, é um momento de dizer: eu acredito que Jesus é Deus, que Ele morreu, que Ele sofreu e que Ele ressuscitou por mim. Por isso que eu busco a Cristo, por isso que nesses dias eu devo buscar mais a Cristo, por isso que eu vou ao seu encontro, porque a minha vida depende dEle, a minha vida só tem sentido nele, a minha vida só vai ter a ressurreição nele. Portanto, amados irmãos, que tenhamos um coração assim cheio de fé, cheio de amor, para reconhecer a grande missão de Jesus aqui na terra, a sua divindade, aquele que veio por amor, por misericórdia, nos resgatar e nos levar para a eternidade. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu.